E aí galera, tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa aula de vetores, hoje iremos tratar de ponto médio, que é uma continuação do que a gente viu na aula anterior, que dizia como determinar um vetor correspondente na origem em um vetor, dado um vetor determinado por dois pontos, né? Quando eu tinha um vetor determinado por dois pontos, qual era o vetor correspondente a ele na origem, tá certo? Aqui é uma ideia parecida. Eu tenho um segmento AB e quero determinar as coordenadas do ponto médio desse segmento, o ponto que divide esse segmento em duas partes iguais. Quando a gente está lá no terceiro ano do ensino médio, isso é tratado num contexto em que não há vetores. Por isso eu até aconselho a você saber, procurar e investigar como é que você faz para demonstrar as coordenadas de um ponto médio no contexto em que você não está trabalhando com vetores, como isso era feito lá no ensino médio. Isso é importante entender. Aqui, quando a gente está trabalhando com vetores, como é essa ideia? Como é o procedimento? A lógica é o seguinte, ó. Para determinar as coordenadas do ponto médio do segmento AB, vamos trabalhar esse segmento AB como sendo dois vetores, tá certo? Então eu vou ter aqui o vetor AM, tá certo? E vou ter aqui do outro lado, né, a continuação, o vetor MB. Então, tem dois vetores, tá certo? De mesma direção, de mesmo sentido e de mesmo modo, tá certo? Mesmo comprimento, mesmo tamanho, tá bom? Os dois são dois vetores iguais aqui. É importante ficar claro isso. E aí a gente sabe o seguinte, ó. A gente sabe que o vetor AB, o vetor que vai de A para B, as coordenadas do vetor que vai de A para B é o quê? É xB menos xa e yb menos YA. Isso é assim que faz para determinar as coordenadas do vetor que vai de A para B. Como é que faz para determinar as coordenadas do vetor que vai de A para M? As coordenadas do vetor que vai de A para M vai ser o quê? Vai ser x de M menos x de A e y de M menos y de A. Mas o vetor AB, ele é o dobro do vetor AM, na verdade. O vetor AB, ele é o dado que M é um ponto médio, o vetor AB, ele é o dobro do vetor AM, ou o vetor AM é a metade do vetor AB. Tanto faz. As duas lógicas chegam na mesma conclusão. Então, se eu entendo que o vetor AB é o dobro do vetor AM, então a gente pode escrever isso aqui da seguinte forma. AB é igual a 2 vezes AM, e a gente pode tirar algumas conclusões. Como AB é igual a 2 vezes AM, quem é o AB? Está lá em cima já. Vou só repetir aqui, ó. É XB menos XA, YB menos YA. Quem é o vetor 2 vezes AM? Isso aqui vai ser 2 vezes o vetor AM. O vetor AM é XM menos XA e YM menos YA. Aqui está. Bem, se a gente passa o 2 multiplicando, como é que vai ficar isso aqui? A gente vai ficar com XB menos XA, YB menos YA, isso aqui igual a 2xm menos 2xa e 2ym menos 2ya. Eu estou dizendo que esses dois vetores são iguais, de acordo com o que a gente já viu em outras aulas, dois vetores são ditos iguais quando as componentes são iguais. E daqui a gente vai tirar o seguinte, ó, que esse 2xm menos esse 2xa é igual a xb menos xa. Ó, 2xm menos 2xa é igual a xb menos xa. E daqui, resolvendo essa equação, é uma equação simples de resolver, o 2xa vai para o outro lado, a gente vai ficar com 2xm igual a... Veja só, o 2xa indo para o outro lado vai ficar mais 2xa. Mais 2 com menos xa vai ficar 1xa. Então você vai ficar com xa mais xb. Tá certo? 2xm é igual a xa mais xb. E daí você vai concluir que esse xm é igual a xa mais xb dividido por 2. Tá certo? Então, dessa igualdade você tira essa conclusão. A outra conclusão que a gente pode tirar é com relação aos y, né? Com relação aos y, se eu só escrever de outra cor para não fazer confusão, a gente vai ter que 2ym menos 2ya é igual a yb menos ya, 2ym menos 2ya
é igual a YB menos YA. E aí a gente vai concluir algo parecido. A gente vai concluir que o YM ele vai ser igual a YA mais YB, aqui foi XA mais XB, vai ficar YA mais YB, dividido por 2. Moral da história, toda vida que eu quiser calcular as coordenadas do x do ponto médio e do y do ponto médio, basta somar as coordenadas dos pontos iniciais e finais, tá? O ponto inicial mais ponto final, as coordenadas desse ponto e dividir por 2. Quero o x do ponto médio, vai ser o x do ponto A mais o x do ponto B dividido por 2. Quero o y do ponto médio, vai ser o y do ponto A mais o y do ponto B dividido por 2. Essa lógica que a gente está tratando aqui no R2 é a mesma no R3. Eu estou lá no R3 e quero o ponto médio de um segmento, eu quero as coordenadas do ponto médio. Como lá no R3 são 3 coordenadas, é o x, o y, o z, eu vou somar, se eu quero o x lá no R3, eu vou somar as 3 coordenadas e dividir por 3. Se eu quero o y lá no R3, eu vou somar as 3 coordenadas e dividir por 3. Se eu quero z, eu vou somar as 3 coordenadas e dividir por 3. Mesma lógica aqui, ó. Se eu quero o x do ponto médio, eu somo as 2 coordenadas do x e divido por 2. Se eu quero o y do ponto médio, eu somo as 2 coordenadas do y e divido por 2. Tá certo? Porque você está somando 2 valores. É assim que faz para determinar as coordenadas de um ponto médio, que no R3 é de maneira bastante análoga. Vamos ver um exemplo? Imagina aqui essa situação. Eu tenho um ponto A que tem essas coordenadas, isso no R3, né? Eu tenho um ponto B que tem essas coordenadas, isso também no R3. E aí eu quero o ponto médio do segmento AB. Se eu tenho lá o segmento AB, qual o ponto médio? Como é que eu faço isso? Bem, se eu quero determinar as coordenadas do ponto médio, se eu quero o x do ponto médio, eu vou somar as 3 coordenadas, as coordenadas do x e dividir por 2, não é verdade? Ó, 2 menos 8, isso aqui vai ficar, ó, 2 menos 8 dividido por 2. Se eu quero o y do ponto médio, eu vou somar as 2 coordenadas, isso fica 5 mais 1 dividido por 2. E se eu quero o z do ponto médio, tá certo? O z do ponto médio, isso vai ficar 4 mais 5, também dividido por 2. Isso aqui vai ficar, ó, 2 menos 8 dá menos 6 dividido por 2, isso vai dar menos 3. Aqui 5 mais 6 dá 1, 5 mais 1 dá 6, 6 dividido por 2, isso vai dar 3. E aqui vai ficar 4 mais 5, que dá 9, 9 dividido por 2, isso vai dar 4,5. E aí eu vou dizer que as coordenadas do meu ponto médio, elas serão menos 3, 3 e 4,5. Tá aqui as coordenadas do meu ponto médio nesse exemplo. Tá bom, galerinha? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, que é sempre possível a gente tentar resolver. Valeu!